A primeira parte do tour da AG Rural pelo meio-oeste dos Estados Unidos, que passou pelos estados do leste do cinturão produtor, não deixou dúvidas. Por conta da falta de chuva e das temperaturas muito altas, inclusive durante a noite, o milho terá uma grande quebra de safra nos estados de Ohio, Indiana, Illinois e Michigan. Na soja, o tamanho das perdas só poderá ser avaliado em meados de agosto. Mas, mesmo que chova até lá, a produtividade ficará longe daquelas obtidas em safras normais. Safra normal, aliás, será coisa rara mesmo nos estados que ficam a oeste do rio Mississippi, que neste ano tiveram clima mais favorável que os vizinhos do leste. Em Iowa, que é o maior produtor de milho e soja do país e onde a safra começou muito bem, as produtividades devem ficar abaixo do potencial porque o clima piorou bastante a partir de meados de junho. Some of the crops were starting to show drought stress from the lack of moisture, plus we're running higher temperatures, running about 10, 12 degrees above normal. And so that's put quite a bit of stress on the crop here in the last 5, 6 weeks and, has really taken yields backwards now. The big question is what's the weather do from here on out of, where final yields are going to be, but we're definitely going to be down from what we consider normal in that 185, 190 bushel corn, upper 50s, around 58, 59 bushel soybeans. Comparadas às áreas devastadas da porção leste, as lavouras de Iowa parecem muito boas. E algumas realmente são. Mas o que chama a atenção no estado é que a qualidade do milho varia muito, mesmo num raio de poucos quilômetros. Well, I guess now would be a good time to show them the 3 ears that we took out of our fields. The first ear that we took, the corn was planted April 25th, corn on corn, been in corn for 12 years. It had the opportunity to root down. We still feel that this field has got the possibility to make 180, 200 bushel corn as we look at it today. We went into the second field, which was his last field, less than a mile away. This was planted May 10th. This particular ear right now, I estimated would make somewhere between 50 and 150 bushel the acre. It pollinated well, but it'll make nothing virtually if we don't get some rain soon. The last year, the field that we're in right now, once again, within a mile of where we started, would have been one of his first fields, showing more stress. I think the variety is probably not quite as drought tolerant. Little problems as far as pollination. We're seeing some tipping back and some stress in this field. I would estimate that this field still had the chance to make 100 to 150 bushel the acre as we look at it today. Bem mesmo estão as lavouras de Minnesota. Também pudera. O primeiro semestre de 2012 foi o quarto mais chuvoso em 118 anos. Além disso, o calor não castigou tanto como nos outros estados. In this area, we received about 6 inches of rain in May and then again about 6 inches in June. And fortunately, it dried out between those rainfall events, so we've got corn that's rooted deep, we've got soybeans that are rooted fairly well as a part of that. So temperatures have been a little more moderate here too than they have been down in the rest of the Corn Belt. So that's been a tremendous help to us here. Nós estamos em New Richland, no sudeste de Minnesota, uma das últimas paradas do tour da Agência Rural pelo meio-oeste dos Estados Unidos nessa safra 2012-13. New Richland, em inglês, significa algo como Nova Terra Rica. E se vocês olharem essa soja aqui ao meu redor, vocês podem imaginar por que eles chamam essa região de Nova Terra Rica. A origem do nome, aliás, tem a ver com o solo da região, que é um dos mais férteis do mundo e que, nesta safra, tem reservas de umidade suficientes para garantir uma boa produtividade para o milho e para a soja, mesmo que não chova mais até o final de agosto. Mas rico mesmo deve ficar o produtor de Minnesota, um dos poucos que vão conseguir colher safra cheia, ou quase cheia, num período de preços tão altos. Só que comercializar soja e milho em momentos de tanta volatilidade requer atenção redobrada. E não apenas porque os extremos climáticos têm mexido tanto com as cotações, mas também porque existem fatores bem mais complexos em jogo. Something else, Danielle, that we haven't really talked about, and maybe the historians might overlook it too, is the volatility of prices being fueled by the computerized trading.
Right now, 95% of the daily volume is over the screen. Click of the mouse and you've got a position. There's no waiting. You've had a lot of new type of funds come in, high-frequency trade funds. I don't quite understand how they work. A lot of other people do, but it adds to the rapidity of price movement. You wonder, and I've said this to a couple of my old cronies, I've been around since '75 in the markets, but if we had the open outcry, would we be at this high a price or not? I don't know. We wouldn't be, maybe we would eventually get here, but not as fast. Or maybe it's different, I don't know, but it's still a challenge right now because the internet has added tremendous. The speed of information is in nanoseconds, and people react to it with a click of a mouse, where it's going up or it's going down. De volta à volatilidade provocada pelo clima, a pergunta que fica nesta safra 2012-13 é a seguinte: será que não dava para prever, lá no começo do ano, quando as temperaturas já estavam bem mais altas que o normal, que um desastre poderia estar a caminho para a maior parte do meio-oeste? O meteorologista Craig Solberg, de Des Moines, Iowa, diz que a seca e o calor não foram exatamente uma surpresa. O inverno já havia sido mais quente e seco que o normal, e isso, muitas vezes, é um sinal de que as coisas não irão bem no verão. O que surpreendeu, segundo ele, foi a intensidade da seca, provocada pelos efeitos finais daquela mesma laninha que, no começo do ano, causou prejuízos na América do Sul. E em agosto, será que o clima melhora e ainda ajuda os Estados Unidos a ter uma safra de soja razoável? I think that we probably right now, the way it looks, we're going to have to be at least into the second half of August before we start to see some improvement. There is hope for improvement. Like I said earlier in the interview, there is thoughts that the El Nino is coming on right now. Typically, when you do see an El Nino strong enough to influence northern hemispheric weather patterns in a full fashion, you can get into a cooler and certainly wetter weather pattern, and there's some hope for that occurring, but maybe not right now until the second half of August. And given the state of things right now and the forecast before that, one really wonders how much of the crops are going to be left to benefit from that weather pattern in the second half of August if it were indeed to occur. No início de julho, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estimou produtividade de 45 sacas por hectare para a soja na média do país, já abaixo das 49 sacas da linha de tendência. Para o relatório que sai no dia 10 de agosto, a expectativa é que a produtividade caia ainda mais, devido principalmente à situação das lavouras no leste do cinturão produtor. Mesmo que o clima melhore em agosto, a safra será menor do que se esperava inicialmente. E isso significa pressão extra sobre os estoques dos Estados Unidos, que já são muito baixos. Para o milho, que também deve ter novo corte de produtividade no relatório de agosto, a situação já está mais definida. E para pior, mesmo que chova nas próximas semanas, boa parte do estrago já está feita. Por isso, a safra 2012-13 vai mesmo entrar para a história como uma daquelas que nenhum produtor gostaria de lembrar.